Olá, hoje eu queria perguntar qual é a caixa preta da sua casa. Sabe aquele segredo que você não abre, que você não comenta? Às vezes o pessoal pergunta, e como é que estão os filhos? Tudo bem? A fulana entrou na natação, a outra começou a fazer Kumon. Não, em casa parece que tá tudo melhor e tal. Mas de repente você chega em casa e pode ser que você veja outra realidade ali. Puxa, aqui a gente precisa melhorar nisso, precisa lutar nisso. E pode ser que você seja aquele típico pai que tem um monte de coisa boa no trabalho, que você se esforçou para conseguir as metas, você tá lá liderando uma equipe, super gerente, responsável, faz um monte de coisa, mas o empenho que você dá para sua família ou para suas metas pessoais, isso às vezes deixa um pouquinho a desejar. Pode ser que aconteça isso aí, e é sobre essa caixa preta que a gente vai falar hoje. Eu sou a Cissa Kloster, esse aqui comigo é o meu pai, Ney Kloster, e nós ajudamos pais e mães a educarem com respeito, sem gritaria, formar o caráter, e a gente vai dar aqui algumas dicas sobre isso. Pai, o que você acha dessa caixa preta aí? Por que esse é um tema assim um pouco nebuloso, assim, um pouco íntimo demais, é um pouco complicado? Por que esse é caixa preta? Não, é interessante porque às vezes você conversa com um pai, né, e para tentar ajudar as coisas e naquela conversa parece que tá tudo bem, que não tem nada de problema, né? Ele às vezes não quer abrir os problemas. E analisando, assim, alguns casos, a gente viu que às vezes eles, como você falou, eles têm grandes projetos pessoais, grandes projetos na empresa, são grandes líderes às vezes na empresa, mas não fazem projetos pessoais, projetos de melhoria dentro da casa. E dentro desse projeto de melhoria dentro da casa, a gente vai falar de dois, que você pode ser muito claro, você vai, eu quero fazer um projeto de melhoria para o meu filho, porque eu quero que ele melhore. Mas esse projeto só vai funcionar se você começar a fazer um projeto pessoal interno teu ali na tua casa. Então e para isso às vezes as pessoas fogem de quando dizem assim, cara, você vai fazer um projeto de procurar melhorar em alguma coisa, o que você está procurando melhorar esse ano? Que seria algo que os teus filhos sabem do teu defeito, porque você pensa que os teus filhos não sabem os teus defeitos? Eles sabem todos. Às vezes eles não lembram das qualidades, mas dos defeitos está tudo anotadinho na cabeça deles. E uma coisa importante é que você faça, ou não precisa se mostrar, mas que eles percebam o quanto você luta contra os seus defeitos que mais incomoda a eles. Porque no fundo a gente educar e o casamento e a família é você fazer eles felizes. E tem uma série de coisas que você faz que incomoda eles. E a gente precisa em primeiro lugar mostrar que a gente está mudando para depois exigir deles que eles façam a melhoria. Então essa caixa preta que você falou, de alguém contar às vezes com outra pessoa que pode até ajudar, dizer, olha, eu tenho dificuldades aqui. Como a gente faz muito trabalho com família, a gente às vezes tem uma dificuldade grande de fazer eles abrirem a caixa preta e dizer qual é o problema que eles têm lá. Porque eles não, tá tudo bem, eles estão bem na escola, eles são, né, eles vão indo, não tem grandes problemas. Agora, é interessante porque se você pensar a educação como uma grande viagem, vamos pensar uma viagem de avião. Os filhos são pequenos, é o começo da viagem. Você está aqui no Rio de Janeiro e vai, né, lá para Madrid. Então os filhos são pequenos, então você não vai ter grandes problemas. Não tem grandes problemas, né? Talvez um pouquinho de desvio nessa parte, um pouquinho de desvio na outra. Mas esse pouquinho de desvio, quando eles são pequenos, 2, 3, 4 anos, né? Se você pensar um avião que saiu daqui para ir para lá, para Madrid, esse pequeno desvio pode fazer que, em vez de você chegar em Madrid, você chega lá em Israel, no meio da guerra. Certo? Você desce lá de paraquedas, e vem descer em Madrid, na praça, né, geral de Madrid, lá, você está descendo lá no meio, né,
Porque esse pequeno desvio, se não for corrigido, ele faz lá. Por isso que é importante fazer projetos pessoais. Projetos que você ajude a corrigir pequenos defeitos que hoje não são importantes, porque os filhos são muito bons. Eu tenho filhos bons, eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo têm filhos espetaculares. Mas talvez um pequeno incremento que você faça na vontade deles, no espírito de exame, na capacidade de se examinar, na capacidade de iniciar uma luta e ver que ele é capaz de vencer pequenas coisas, pode fazer lá na frente uma diferença brutal para o teu filho, que você nem imagina. É muito, muito importante. Seria essa a voz? Eu acho interessante que isso, não, é isso, as pessoas chegam para o pai e falam, pai, né, Ney, o senhor tem 10, tem 9 filhos, diz aí qual é o segredo para que os filhos cresçam assim, tá. Então, outro dia o pai até me perguntou, qual que é mesmo o segredo? E esses segredos, se a gente for pensar assim, claro, tem muitas circunstâncias que podem variar e tal, mas a confiança e esse entusiasmo para lutar junto, assim, a gente é uma grande equipe, né? Mas isso não foi fácil, né, pai? Eu até falei, pai, não é que a gente tivesse plano de ação, projeto e tal, sempre. Mas a gente tinha alguns momentos, sim, né? Eu lembro quando foi na época que ficou mais evidente nossa MCI, meu pai tinha lido esse livro das 4 disciplinas da execução na época, e a gente punha ali qual é a nossa meta crucialmente importante para a família. Então, alguns lemas, alguns planos de ação que a gente fez para melhorar a pontualidade na escola, para melhorar a ordem no banheiro, para melhorar e algumas coisas pequenas, né? Mas o que me chamou a atenção é que eu falei para ele esses dias, falei, olha, eu precisava lutar numa coisa que estava difícil, e era uma meta que eu tinha me proposto já no início do ano, e de repente passou 15 dias, um mês, e eu não peguei no tranco com essa luta, assim. Aí eu lembrei que o pai tinha também, atrás da porta do banheiro, ele marcava lá. Ele tinha uma meta de querer, pelo menos, medir quanto eu tô pesando cada dia. Quando eu acordava e quando eu ia dormir. 2 vezes por semana, 2 vezes por dia. E a gente, que era filho, a gente não tinha nada a ver com essa luta, né? Mas a gente ia no banheiro e tal, a gente ia, o que é essa tabela aqui? O pai... Então o pai marcava ali a luta dele, né? E todos os dias, né? O fato de ver a sua própria luta, você faz com que você tenha um pouco mais de sensibilidade para pensar, por que será que esse dia eu emagreci essas tantas gramas? Por que será que esse dia eu melhorei isso? Por que esse dia eu tô mais pesado? O que eu posso fazer amanhã? Só o fato de registrar já era uma luta concreta, assim, né? Tem coisas que eu não posso me comprometer a emagrecer tantos quilos, mas posso me comprometer a tal e tal hábito. De sentar, de subir na balança e marcar e ter mais consciência de quanto eu tô pesando, né? Então eu me lembro disso, né? Também me lembro da luta da mãe para viver do olhinho, né? Como ela foi constante na luta. Eu vejo que essas características que a gente tem na família, tanto de confiança mútua, de trabalho em equipe, de alegria, de leveza, ao mesmo tempo que tinha essa leveza, a gente também aprendeu, né, esse compromisso de viver uma luta até o fim. Começo, meio e fim. Então, aprender a lutar é algo que exige humildade e exige muita disciplina, né, pai? Então, são características que vão ser mais fáceis para um temperamento ou para outro. Por exemplo, se eu não sou muito disciplinada, eu preciso ver isso, preciso ter essa luta aqui estampada na porta do meu armário, isso me ajuda. Ou se eu sou mais, mais introspectiva, não quero compartilhar tanto minha luta, eu preciso saber que meus filhos vão se beneficiar de ver essa luta, de caminhar junto com eles. Pode ser que seja uma luta pela leitura, pode ser que seja uma luta para ter mais exercício, né? É a dieta, é o hábito de secar dia depois que termina, né? O pai até falou isso outro dia, eu quero fazer isso aqui. Eu tenho essa meta de não deixar nada na pia sujo. Terminei de usar o copo, já lavei, sequei e guardei. Então, essa é uma meta minha, né? Pode ser que meu filho saiba ali em algum momento, mas e essa repercussão de uma luta pessoal, né? Isso move as pessoas e amplia esse repertório de querer ser melhor e saber como ser melhor. Porque não adianta só ter bons propósitos, é preciso saber persegui-los. Essa parte é importante porque
tem uma época da vida, lá no início, a gente querendo que os filhos sejam melhores, tudo. Surgiu um livro na editora Quadrante. A Quadrante tem excelentes livros de educação, vale a pena, né, ir atrás, ver, pesquisar, e ler livros é uma coisa importante para quem quer uma liderança. Esses dias nós estávamos discutindo isso, né? Não adianta só, né, achar que algumas coisas tem que ler, tem que meditar, tem que pensar nas coisas. E eu olhei um livro que foi lançado que chamava Exigir para Educar. Falei, nossa, achei! Quero ver a medida correta que eu tenho que exigir dos meus filhos para poder, certo? Fazê-los melhores, fazê-los, que essa é a ânsia que todo pai tem. Eu quero ter filhos, né, que sejam excelentes pessoas, que deem resultados naquilo que nos seus projetos. E aí comecei a ler e vi que a minha expectativa foi quebrada nas primeiras páginas, porque ele falou assim, que ele não estava querendo falar da exigência do pai para o filho. Ele estava falando da exigência que nós, pais, temos que ter conosco mesmo, porque a gente é o principal exemplo dele. E foi aí que a gente começou a fazer e ver e mostrar que se a gente não fizer um empenho de fazer uma melhora em casa, que as pessoas percebam que a gente está lutando naquilo que incomoda a eles, volto a falar isso, porque na verdade não adianta você imaginar que eu agora preciso estudar alemão, né? Agora eu vou começar a estudar alemão aqui, então agora eu vou fazer um propósito de ser melhor em alemão. Bom, isso para casa não vai funcionar nada. É melhor que você tenha o propósito de chegar em casa e quando eles fizerem uma estripulia, não gritar. Pô, mas aí você estava mexendo com o meu temperamento. É nessa luta que a gente precisa pôr. É nessa que a gente tem que ter a coragem de se propor e saber que a gente vai errar, vai perder e vai voltar a lutar, e vai perder e vai voltar a lutar, vai perder e vai voltar a lutar. E eles vão olhar aquilo e falar, nossa, olha que bacana o pai lutando, né? Hoje ele não gritou, né? Hoje ele não gritou, teve mais paciência, né? Nós estávamos há pouco aqui comentando de uma conversa que a Cissa teve com uma família, né? Que a mãe falou que a meta das duas, mãe e filha, era ter paciência uma com a outra. Paciência. Né? Por umas por 3 semanas, 4 semanas, porque isso também é importante. Nunca façam lutas ad eterno. Eu nunca mais vou gritar com vocês pro resto da vida. Não, eu vou fazer um empenho agora. Eu dou um tiro, lembra quando você está fazendo, às vezes você dá um tiro, dá uma corrida e depois você para respirar. Porque ninguém aguenta ficar lutando muito tempo, né? Porque ou aquela luta vai virar assim, você vai indo muito bem e aquilo vai levar o teu ego, né? E você vai dizer, olha como eu sou bom, como eu sou bom, como eu sou bom, sou perfeito nesse negócio aqui, que pode te estragar. Ou você vai ter tantos caídas que você vai perder a vontade de achar que você achar que não adianta, eu sou assim, eu sou chato, eu sou nem outro. Nós somos humanos e humanos, né, que estão em caminho de melhor, em processo de melhor. Então eu luto um pouquinho aqui, depois luto um pouquinho ali, depois luto um pouquinho. Mas é interessante até eu comentei aqui dessas duas, de mãe e filha, que estavam lutando juntos. Cissa, comenta um pouquinho dessa historinha que eu achei muito legal. Eu acompanho no Instagram, tem uma mãe de família que chama Ana Gabriela Bastos, e ela conta ali algumas histórias de família, como muita gente faz. Mas o que eu acho interessante é que ela conta, e ela captou essa ideia de uma luta concreta, assim, de uma luta visual, de uma luta acessível para a criança. Ela postou hoje mesmo, ela estava comentando que elas tinham posto na geladeira que a meta era ter paciência. E as duas estavam trabalhando nisso. Então ela falou, olha, tem épocas que a minha filha está muito desobediente, tá causando, tá difícil. E eu tô lutando para ser paciente, e ela também. Somos juntas e tal. Então ela pôs por escrito na geladeira e deixou colado lá. E aí agora ela falou, olha, vamos fazer agora então. A gente está por 15 dias focado na virtude da generosidade. Então ela aparece com a filha ali, dizendo, filha, então como é que é? Então, um momento, na metade do dia, depois do almoço, ela ajuda a filha a fazer um exame.
Qual é a pergunta, né? Será que eu fui capaz de dividir meus brinquedos, dividir a comida, de oferecer para os outros? Então, ela faz, sua filha tem 4 anos, nem sabe falar, fala assim, né? Viu o vídeo dela assim, super, super pequenininha, então ela fala, não, emprestei, compartilhei e tal. Então, ela vai com a filha e põe um adesivo dentro da porta do armário. Tem lá o armário, tem um espaço em que ela coloca ali um adesivo. E aí, também no fim do dia, ela mesma faz a pergunta antes de dormir, beijo, boa noite e tal. E como é que foi a luta na generosidade? Deu certo? Não deu? Emprestou? Você prestou os brinquedos para sua irmã, compartilhou? Levou para ela uma água? Então, quando a mãe faz essa pergunta e ela fala, sim, filha, vamos comer. Então, celebrar os atos virtuosos é uma coisa que vale a pena. E ela mesma me perguntou, Cissa, depois eu escrevi lá, comentei alguma coisa, ela falou, Cissa, sabe que eu fiquei na dúvida, porque tem gente que pensa, não, a virtude sim é uma coisa que a gente precisa trabalhar e tal, mas será que eu preciso ficar premiando a virtude? Será que eu preciso... Mas essa recompensa, até falei para ela que esse tipo de pôr um adesivo, por 15 dias a gente vai comemorar cada vez que deu certo, é o melhor que a gente pode fazer para que a filha vibre pela virtude. Ela não veja só que a fortaleza é sempre como uma coisa difícil e que a fortaleza é uma coisa chata e que a paciência é sempre quando eu perco a paciência, minha mãe briga comigo porque você tá impaciente e tal. Ela precisa ver que a virtude é alegre, que a virtude a gente vibra junto, e esse sistema de recompensa não precisa ser sempre o mesmo. Não é sempre que a mãe vai ficar comprando adesivo infinitamente. Não, 15 dias. Depois a gente vai pôr ali um desenho, um mosaico em preto e branco, e a gente vai pintar cada dia que a gente fizer uma coisa, limpar aqui, deixar tudo organizado e tal, a virtude da ordem, a gente vai pintar o quadrinho de azul. A gente vai pintar um pedacinho de outra cor. Ou a gente vai fazer um liga-pontos. Ter um painel empolgante, né? Ter um quadro motivador, assim, ajuda a que a luta seja real, a que a gente possa dizer sim ou não. Fiz ou não fiz? Ela está ensinando a filha isso que o pai falou, fazer esse exame de consciência, a fazer esse treino, né, de como que eu persigo uma meta. Isso. E se a criança aprende desde os 4 anos, 5 anos, a perseguir uma meta com essa característica esportiva, né? Porque a gente persegue uma coisa, não deu certo, hoje não deu, mas amanhã, quem sabe, pode ser que dê. Olha tantas vezes que já deu certo. Então, isso é uma esperança e ajuda as pessoas a quererem ser virtuosos. E verem que sim, é possível e eu posso crescer mais, não é que eu já sou perfeita. Tem famílias que falam, não, minha filha já é perfeita, e a filha às vezes se acha perfeita mesmo. Então tem uma de 10 anos, que eu sou boa nisso, boa naquilo, eu sou boa naquele outro. E não tem nem realismo, nem humildade, porque nunca aprendeu a lutar de verdade. Então, essa é uma estratégia interessante. Pode ser que alguém fique assim pensando, será que é muito behaviorista, porque eu estou premiando? Não é um prêmio externo. É aprender a trabalhar comigo mesma. O ser humano precisa de motivação, precisa de festa. A gente precisa aprender a trabalhar com a gente mesmo. Então, mudar as estratégias, celebrar de diversas formas. Isso ajuda muito. Porque, na realidade, é isso mesmo, filha. Você não é o problema do gritar, ou da generosidade, ou da ordem. A ordem, a generosidade, a toalha pendurada, o copo lavado, tudo, são meios que eu uso para aprender a fazer um bom exame. Então, é um exercício da inteligência, de autorreflexão, se eu fiz um exercício da imaginação, da inteligência, de projetar você com um hábito que você não tem, que também é um exercício da inteligência. Então você está exercitando a inteligência em duas, né, potências dela, que são muito importantes do ser humano, e fortalecendo a vontade de que você mesmo se errou, mas você vai continuar, né, a esperança de que você pode ser melhor. Então você está vivendo vários exercícios, né, que vão consolidar uma pessoa que tem autorreflexão, que sabe projetar um futuro, e que sabe perseguir uma meta através de uma luta pequena. Então, o foco não é, se diz assim, não, mas ele, né, deu as 3 semanas, deu as 5 semanas e ainda, né, eles ainda falham na toalha pendurada. Eu sei que eles ainda falham, né, na toalha pendurada, mas eles aprenderam essas capacidades de autorreflexão, eles perceberam o erro dele,
quando você tem uma capacidade de perceber algo que você está fazendo errado e arrumar, corrigir, este é o grande processo. Este é o grande segredo de melhora. É isso que você tem que ensinar. E você tem que fazer isso também. E é um exercício que às vezes a gente faz muito isso profissionalmente, mas não consegue fazer isso individualmente, porque às vezes a gente mascara um pouco a nossa própria luta em coisas não assim meio que você não é sim ou não, né? Olhar para mim no final do dia, eu fiz ou não fiz? Né? Hoje eu deixei pratos sujos para outro lavar ou não? Né? Não, então eu levantei, lavei os meus e guardei, pronto. Então, sim ou não? Sim, eu deixei. Então, ok, não fiz hoje, não fiz ontem, né? Mas vou fazer amanhã. Então, esta luta, ela é fundamental para fazer a diferença dos filhos. Esse é a correção que você pode fazer, aqueles primeiros graus que faz com que teu filho depois saiba de onde ele está e para onde ele quer chegar. E ele vai chegar, vai ficar feliz de chegar lá. Isso é que é importante. Exatamente. E essas... Pode falar. Não, eu só ia dizer outra pessoa também, que eu vi um exemplo bem pequeno, de uma pessoa que também compartilhou no Instagram isso, que ela dizia que o marido dela se incomodava com uma coisa muito pequena, que era, ela tirava o papel higiênico e deixava, às vezes, o papel e ia até, sei lá, quase até o chão, assim. E pra ela, assim, era normal isso. Depois que ela soube, né, que ele falou, olha, eu sempre percebo quando eu no banheiro porque o papel tá lá. E aí ela percebeu que lutar por isso era uma prova de amor, assim. Então, ela pôs isso ali também e falou, não, agora cada vez que eu uso, ela recolhe todo o papel higiênico, deixa ali como se estivesse intacto. E depois ensinou a filha dela isso também. Ela falou, filha, sabe que eu deixava aqui o papel todo esticado, mas o papai não gosta disso, porque a gente parece que não tá prestando atenção nas coisas. Então, eu me esforcei e tal, e agora eu tô deixando aqui cuidadinho. Então, a filha dela tem também 3 para 4 anos, a mesma idade, pequena, assim. Mas ela, quando viu que a mãe lutava nisso, a filha também usava o papel, tirava lá e depois fechava a tampa, dava descarga, guardava o papel ali no lugar certo. Às vezes é uma coisa muito pequena, como dar descarga, fechar a porta do banheiro. São coisas pequenas que a gente precisa ensinar os filhos a lutarem. Essa mesma mãe que falou do papel higiênico, que é a Esther Vizelli, ela tem um Instagram super legal também, ela agora falou, olha, outra luta que eu descobri, que eu também uso o box e deixo aberto o box aqui do meu banheiro. E eu também senti que o meu marido fala, olha, se a gente não fecha a porta, essa parte de trás fica úmida e depois, sei, podia ser, a gente só fecha e tal, aqui seca melhor o banheiro. Então ela falou, olha, eu também tenho agora a luta de conferir o box como eu deixei. E essas coisas pequenas que a gente precisa saber agarrar, puxa, é o box, é o papel higiênico, é a tampa do banheiro que eu vou usar e vou fechar aqui a tampa da privada. Esse detalhe que eu preciso saber absorver e dizer, eu quero fazer isso por amor. Eu quero fazer isso para melhorar a mente da família. E quando a gente compartilha isso com os filhos, a gente já não tem caixa preta mais, né? Caixa preta mais. Porque aqui todo mundo vive essa luta por ser melhor, né? Então, os filhos são testemunhos dos defeitos, o pai sempre fala isso, agora são testemunhos da nossa luta também. Se a gente compartilha isso com eles e vai dizendo, olha, eu aprendi isso, eu deixava isso aqui, mas agora eu já guardo lá no lugar e eu tô agora me esforçando para isso. Compartilhar essa luta com os filhos é uma experiência muito boa. E bacana, hoje eu tive uma família que há um ano atrás, um ano atrás, eu dei uma palestra para eles, nos pais, ensinando a fazer plano de ação. E hoje, assim, num evento lá, no churrasco, eu estava indo embora, ele me chamou e disse, olha, eu queria agradecer aquela palestra que você deu, porque eu comecei a usar, né? Nós tínhamos uns problemas de que amanhã o movimento ali para ir para a escola era sempre um pouco meio conturbado e tal, olhar e tal. Eu não conseguia resolver isso. E eu usei a metodologia que você falou, né? Peguei, chamei todos eles, tentamos fazer um exame de ver que nós tínhamos um problema, que é isso que a gente está vendo, que tinha um problema, que poderia deixar feliz toda a família,
uma coisa importante, a gente pode fazer projetos juntos, mas pode fazer projetos individuais, né? Vale as duas coisas. Ele fez um projeto junto com as filhas para entender por que eles estavam, que havia tanto estresse na saída e isso atrasava, isso complicava. E aí ele foi indo, ele sabia que ele tinha um outro problema, que era dormir mais cedo. E ele não conseguia fazer elas dormir. Mas naquela conversa, quando elas identificaram que tinham aquele problema, e daí foram tentar achar uma solução, e a solução ainda estava na noite, e ele falou, mas se a gente pusesse a solução, estava na manhã, e se a gente pusesse a solução no dia anterior, de dormir mais cedo, e arrumar as coisas, e aí eles começaram a fazer, elas tinham uma de 9 anos, né, agora ela está com 10, tinha outra, se não me engano, de 6, e outra de 5 ou 4 anos, todas elas se reuniram e fizeram, e aí ele começou a fazer um roteiro da noite. E aí o roteiro da noite foi que eles iam fazer uma leitura, que daí já elas se acalmavam para ir poder dormir, e logo depois iam para a cama. Banheiro e cama, né? Você falou. Mas logo que ele fez, aí deu outro problema, porque elas deitavam e elas queriam levantar. Aí uma levantava, pai, quero tomar uma água. Aí era uma levantando, eu também quero levantar água. E daí, agora quero ir no banheiro. Aí ele parou de novo, porque na realidade a gente nunca acerta o projeto na primeira vez. O projeto, ele tem que ser, ele vai sendo moldado. Então ele falou, então vamos fazer o seguinte, a gente lê a história, né? Depois vai lá, todo mundo reza as 3 Ave-Marias, vamos pro banheiro, todo mundo vai no banheiro, todo mundo toma água, todo mundo vai para a cama e dorme. Ele falou, Ney, resolveu o problema. Certo? Não é que sempre, às vezes falha, às vezes tem uma... Mas se você for fazer na média, né, eles estão muito melhor. Mas eu volto a comentar aqui, esses projetos que a gente comenta de você fazer uma luta, não é só resolver este problema, mas é ensinar as crianças a pensar de uma forma, sistema de como elas podem ser melhores, fazer sonhar ser melhor. A gente precisa ensinar as crianças a sonhar com as virtudes, com as pessoas perfeitas, porque Deus nos criou perfeito e pôs os pais para ajudar a moldar os filhos a ser perfeito, tendo como modelo de luta eu, né, você pai, você mãe que está aí me ouvindo, né, esse sim. E a gente não pode deixar disso e dizer, não, eu vou pôr na escola. A escola não vai ensinar isso. Eu vou pôr no judô, que daí ele vai ficar forte, vai virilidade. Não, no taekwondo, na música, vai tocar piano e vai ter que ter muita... Ele precisa ver em você uma luta pessoal. E a gente falou de abrir a caixa preta, quer dizer que você poder mostrar que você também tem defeitos, que você luta, mas note, que a Cissa falou muito importante, eu luto para fazer, a tua luta é uma luta pequena de fazer o teu marido ou a tua esposa mais feliz naquelas pequenas coisas que irritam ela. Quando ela percebe que você está lutando para fazer isso, essa é a maior prova de amor que você pode dar para tua esposa, para o teu marido e para os teus filhos. Essa é a maior prova de amor. E na realidade, o amor é tudo que a gente fala de educação. Se você quer ensinar os teus filhos, você tem que ensinar eles a amar. E amar, concretamente, é lutar contra os defeitos que incomodam os outros. Essa é abrir a caixa preta, mostrar e fazer lutar. Tem uma frase de São José Maria Escrivá que fala isso, né? Obras é que são amores e não boas razões, né? Assim, preciso colocar coisas em prática e para isso preciso dessa criatividade do amor, de estar atento, de perceber, captar a necessidade, captar o que eu posso melhorar, o que irrita o outro e tudo isso e transformar isso numa luta, não só que seja, um propósito de fogo de artifício, assim, eu queria ler mais, eu queria dormir mais cedo, eu queria não usar o telefone na hora da refeição. Então, não, a partir de hoje eu decidi ter essa coragem de perseguir essa meta com mais decisão, ajudar seus filhos a serem cúmplices desse amor tão bonito que você está querendo semear na sua família. Bom, com isso, não sei se... fechamos esse tema aí. Uma coisa, né? Fechamos. Exato. Espero que vocês tenham gostado.
Exato, que descubra uma luta que faça as outras pessoas felizes. Isso aí é uma coisa muito importante. Faça isso, que é um grande segredo, certo? É um grande segredo. Exatamente. E se você pensar nisso, e se você pensar em fazer isso para os outros e para Deus, né? Esse é o caminho de santidade, né? Esse da excelência nas coisas que você faz. Eu espero que tenha feito muito sentido, né? Se fez, né? Comente com teus amigos essas ideias. Se puder, curta, né? Compartilhe esse vídeo, né? Que ajuda a divulgar isso Põe aí. em prática, né? Põe em mãe? prática sua na tua família. Hoje. Isso que é importante. Hoje, já pensa alguma coisa. Então tá bom. Não deixar para depois. Um beijo e até o próximo. Até mais.